Inclusive tem uma informação adicional, porque o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, ele minimizou a necessidade de criar uma CPMI para investigar os desvios no INSS. Segundo o parlamentar, a crise já acabou, pois as fraudes foram descobertas, pessoas foram presas e o ministro da Previdência já foi demitido. Além disso, o ex-deputado federal Wilson da Taeng também causou polêmica ao recomendar que aposentados e pensionistas evitassem relatar aos bancos quaisquer descontos indevidos identificados em seus recebimentos do INSS. O aliado do Planalto, que tem vínculos com a Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura, que é acusada de compor o núcleo desse esquema fraudulento, afirmou que os beneficiários deveriam tratar da questão diretamente com os sindicatos e que as entidades funcionam para proteger quem foi roubado. Você, Cristiano Beraldo, a manifestação de Jacques Wagner dizendo que não há necessidade de uma investigação porque as medidas importantes e fundamentais já foram tomadas. Ministro foi demitido, presidente do INSS trocado, pessoas foram detidas e o esquema desbaratado. Beraldo. Penato, eu estou com a impressão que Jacques Wagner deve estar passando uns dias lá no Palácio da Alvorada, que é um palácio que fica apartado do mundo real, ao que parece. E ele não está ainda sabendo que o vídeo de Nicolas Ferreira está chegando a 100 milhões de visualizações e que isso significa que essa crise não acabou. Ao contrário, as pessoas estão ávidas por consumir informação sobre esse escândalo horroroso de roubo do dinheiro das aposentadorias. E a repercussão desse caso continuará, porque é um caso escabroso. Até que se entenda quem são os responsáveis por fazer a articulação necessária que leva um ministro, que não é um ministro qualquer, Lupe não era um ministro qualquer, Lupe era um parceiro de primeira hora dos membros do governo. Antes, na campanha, da vida inteira, Lupe foi parceiro, inclusive, do grupo que faz parte Jacques Wagner. Portanto, quando Lupe é informado de que há desvios inadequados das aposentadorias e nada faz, obviamente, um motivo ele teve para nada fazer. Algum motivo levou que o atual ministro, que na época era chefe de gabinete, braço direito de Lupe, não tomasse providências, que ficasse numa situação de ignorar as suas responsabilidades como gestor público. Então o ministro está completamente equivocado. A investigação é urgente, é extremamente necessária. A justiça precisa agir, a política precisa agir e os responsáveis precisam ser revelados. É isso que precisa acontecer no Brasil. Você, Dávila, como avalia a adoção dessa postura, desse discurso por parte do líder do governo no Senado, minimizando a necessidade de uma CPMI, de uma investigação, e dizendo, bom, o que era para ser feito já foi feito, já tomamos as medidas necessárias. Cariato, veja que visão simplória, achando que tirar o ministro envolvido no escândalo e colocar como substituto o secretário executivo que participou de todas as reuniões e sabia o que estava acontecendo, isto é fazer mudança? Não, isso é perpetuar o esquema. E por que é perpetuar o esquema? Porque isso afeta a relação do governo com os sindicatos, com as associações que dependem do governo. É o velho aparelhamento do Estado pelo governo. Então esta simbiose entre roubo, assalto, manter cofres de sindicatos cheios de dinheiro desviado do INSS, o que esse governo está louco para fazer é que esse assunto saia da pauta do jornalismo, que todo mundo esqueça, mudamos o ministério, vamos virar a página e tocar a vida. Não, só que tocar a vida não resolve o que aconteceu, não resolve o rombo, o assalto. E este mesmo esquema vai continuar perpetuando se não fizermos nada. E esse governo, com essa demonstração do líder do governo no Senado, dá um claro sinal que não é prioridade do governo resolver o rombo. É apenas a mudança cosmética. Tira um, coloca o outro. Agora,
O mais chocante é o pedido desse deputado, que é uma pessoa, olha, desqualificada. O que você está dizendo, deputado? É para as pessoas esquecerem que foram roubadas, não reclamar que foram roubadas, não fazer BO, né? E ficar quieta, e ir procurar o ladrão e dizer assim, olha, você me roubou, dá para devolver o dinheiro? É uma coisa inacreditável falar um negócio desse. Isso é um absurdo. Como é que alguém pode falar um negócio desse? Como é que alguém tem cara de pau de se endereçar aos aposentados assaltados e dizer, pelo amor de Deus, gente, esquece o BO, esquece o roubinho aí, vamos falar com o ladrão lá que ele devolve o dinheiro. Não é assim. É um descalabro, é um desrespeito às pessoas pobres, aposentadas, que foram roubadas por esse esquema do governo. Faltou quem? Faltou o Cristiano Beraldo? Analisar as declarações. Foi você, Beraldo? Falta você? Eu falei antes do Dávila. Tá bom. Então você, Mota, o líder do governo no Senado Federal, Jacques Wagner, e a gente precisa só receber as pessoas que nos acompanham também pelas emissoras de rádio, porque Jacques Wagner, ele minimizou a necessidade de uma investigação no âmbito do legislativo, porque, segundo ele, essa crise que envolve o INSS já acabou. As fraudes já foram descobertas, pessoas foram detidas e o ministro da Previdência já foi demitido e ele não colocou na lista também a troca do presidente do INSS. Mas querendo dizer, Mota, as coisas já foram resolvidas, né? As medidas principais foram tomadas. Para quê? Uma CPMI? A crise já acabou. Caniato, aqui no Rio de Janeiro, meus amigos policiais me contam vários casos, né, sobre o que acontece aqui na atividade deles de combate ao crime. E aqui no Rio, não sei como é que é em outros estados, mas aqui tem uma coisa curiosa. Muitas vezes, quando a polícia prende um bandido perigoso, um desses faccionados, o sujeito se entrega e diz, prende, mas não esculacha. Que ele quer dizer o seguinte, pode me prender, mas não me humilha, não deboche de mim. Eu acho que isso é uma coisa que o cidadão brasileiro está quase dizendo, né? Rouba o meu dinheiro, eu já sei que vocês vão roubar, mas não debocha de mim. Rouba, mas não esculacha. Eu acho que essas pessoas precisam sair de Brasília e caminhar pelas ruas das cidades brasileiras. Elas talvez fiquem assustadas com a revolta, com a indignação que está represada dentro das pessoas. Você, político aí de Brasília, no seu gabinete, com a sua gravata importada, seu relógio de R$200 mil, o seu carro blindado, os seus seguranças, você não faz ideia da tempestade que está se formando aqui fora. Não abuse. Eu vou mandar um recado poético, Caniato. Eu vou ler aqui um trecho de uma música do Chico Buarque, que eu acho que se aplica perfeitamente aqui. Deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. Tá certo, é isso aí. Agora eu só quero trazer a informação, porque como muitas pessoas chegaram aqui na sintonia, o ex-deputado federal Wilson da Taeng, provavelmente deve ser algum órgão público de Minas Gerais, e aí ele ficou conhecido como Wilson da Taeng. E aí ele recomendou que aposentados e pensionistas evitassem relatar aos bancos os tais descontos indevidos. E aí que eles fossem requerer o dinheiro que foi surrupiado do contra-cheque diretamente na associação, que as associações, inclusive, fariam o reembolso de forma mais ágil e rápida. É aquela coisa, né? Para não entrar na estatística, né, Cristiano Beraldo? Dá um jeitinho aqui, outro ali, porque, naturalmente, se você acaba... se houver subnotificação, talvez, na percepção daquela entidade, ela não seria prejudicada, poderia continuar operando e por aí vai. Aquela coisa, a água está batendo no traseiro de muita gente, né? Só que eles estão pensando na pior saída possível, né? Que é a saída também de forma ilegal. Assustador o nível de amadorismo, a forma precária com que um representante da população
no parlamento trata um assunto dessa gravidade, Caniato. É de ficar triste, porque isso revela o baixo nível que existe nessa representatividade do Congresso Nacional. Pessoas desqualificadas, mal intencionadas, pessoas que usam da sua autoridade da qual são investidos para representar a população que os elege, mas usam isso sempre em benefício próprio, em benefício dos seus sócios, em negócios escusos, dos amigos que muitas vezes financiam as campanhas eleitorais e daqueles que, na troca de favores do dinheiro público e dos espaços públicos, acabam tendo uma autoridade, que é a autoridade do crime, onde um manda e o outro obedece porque quer continuar se beneficiando dos seus esquemas. Então isso revela essa mediocridade, esse baixo nível que existe no trato da coisa pública. E é muito triste percebermos um deputado federal se colocando numa situação dessa. Agora, Dávila, muitas pessoas se perguntam, quando olham para casos de corrupção do passado, e aí tentam imaginar o que pode acontecer com figuras importantes do atual governo ou com os mentores, os cabeças desse esquema, ou aqueles que eram os responsáveis por essas associações, ou que no meio da investigação se identifique algum servidor graúdo que tenha dado o aval, ou que tenha a digital dele, né, que haja comprovação de que ele deu o aval, deu o ok para que esse tipo de esquema continuasse. A gente está falando de um episódio que pode impactar o governo de que forma? Gente graúda importante desse governo pode cair, isso pode paralisar a agenda do Congresso Nacional? Talvez nós falemos disso aqui por mais de um ano. Você acha que isso pode dominar o noticiário? Pode dominar o noticiário, e o que o governo está apavorado é colar a imagem de um governo que assalta os velhinhos pobres. É isso que destruiria completamente a imagem de que a esquerda se importa com os pobres. É mesmo, se importa com os pobres? Olha o que está fazendo, está assaltando não só pobres, mas os velhinhos pobres. É uma vergonha isso. Então, a preocupação do governo, veja, Caniato, não é resolver o problema. A preocupação do governo é não deixar que essa imagem do governo assaltador dos velhinhos pobres cole e atrapalhe na eleição próximo ano. A preocupação maior de um governo no momento desse de crise deveria ser resolver a crise e não estar preocupado com a sua imagem e como isso vai afetar a eleição no próximo ano. Ele tinha que estar preocupado em resolver o problema. Aliás, não teria bandeira melhor para o governo do que falar assim: aqui está, assumimos que houve roubo, assalto, resolvemos o problema, está todo mundo na cadeia, aqui estão os órgãos de controle avalizando a nossa governança e acabou o problema. Mas não, o negócio deles é assim: gente, a gente já trocou o ministro, vamos virar a página, vamos tocar a vida. Então, o pavor do governo é que uma CPI no Congresso Nacional e esse assunto continuar vigente na imprensa é grudar essa imagem do governo que assalta os velhinhos pobres. Ficaremos atentos, viu, com o avanço das investigações.